boa noite, domingo de Páscoa, domingo de celebração a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, pela mensagem da cruz. Eu quero convidar você hoje, nesse momento, a abrir sua Bíblia lá no Salmo 114. Os judeus, ao celebrarem a Páscoa, eles costumavam fazer a leitura do Salmo 113 aos Salmos 118, que eram chamados Salmos de Páscoa, ou Salmos de Aleluia. Então, vamos ler o Salmo 114, que fala sobre a ação libertadora de Deus livrando o povo de Israel do Egito. E diz assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Porque vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Amém. Então esse salmo fala da libertação, que Deus fez com o povo de Israel, assim como por meio de Jesus Cristo Ele nos libertou do nosso cativeiro, mostrou o seu poder, e agora todos devem estremecer diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e dar certeza de que Ele vive. Então, vamos louvar agora ao nosso Deus. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Olá, meu irmão, boa noite. Eu convido você esta noite conosco a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 12 ao 34. E hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e a ressurreição. Hoje a gente vive num contexto muito difícil, né, num período muito conturbado. Em março de 2020, nós estávamos ali iniciando, né, o primeiro período de quarentena por causa do coronavírus, e na esperança de que em pouco tempo tudo aquilo se resolvesse, né? E hoje, um pouco mais de um ano depois, nós ainda estamos retornando à quarentena, porque as coisas acabaram ficando novamente, né, um pouco difíceis. Oficialmente hoje o coronavírus já é a doença que mais mata pessoas, no Brasil e no mundo. Somente aqui no Brasil já são mais de 330 mil mortos pela doença.
né? E são quase 3.000 mortes por dia. São pessoas em todos os lugares, conhecidas, pessoas próximas, pessoas famosas, pessoas que nós amávamos e que deixarão saudades, certamente. E nesse dia, no dia de Páscoa, em meio a tantas notícias de mortes que nós ouvimos, há uma notícia, há uma mensagem que vai na contramão de tudo aquilo que ouvimos até agora, né? Que é que Jesus Cristo ressuscitou. No momento como esse, né, em que nós ouvimos falar muito sobre morte, a mensagem da Páscoa vem como um alento, um consolo ao nosso coração, trazendo para a gente esperança em meio a tanta mortalidade que nós temos presenciado. E não só consolando o nosso coração, mas também trazendo um desafio para nós cristãos, né? Diante da sociedade em que nós vivemos, que está cada vez mais distante da verdade do Evangelho, quando a Páscoa se tornou meramente um período comercial, uma forma de vender mais chocolate, e diante de uma sociedade cética e descrente das verdades do Evangelho, né, que não crê que Jesus Cristo ressuscitou e que hoje está vivo. Paulo teve que lidar com esse tipo de problema quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, no texto que nós vamos ler hoje. Corinto era uma cidade grega, uma cidade de filosofia grega, né? E os gregos não criam na ressurreição dos mortos, né? Eles criam muito numa separação entre alma e espírito, aliás, entre espírito e corpo, né? Então morre-se, o espírito se vai e o corpo não tem mais esperança para o corpo. É tanto que quando Paulo pregou lá em Atenas, quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos isso, quando Paulo falou que Jesus Cristo estava vivo e havia ressuscitado, alguns daqueles homens que o ouviram acabaram zombando dele, né? Atos 17:32 diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. E esse tipo de pensamento, né, cético e descrente, de certa forma afetou alguns irmãos lá da igreja de Corinto, para onde Paulo escreveu, e alguns passaram a negar a ressurreição do corpo, que havia a esperança de ressurreição. E hoje, né, assim como Paulo escreveu para aqueles irmãos, nós vamos entender um pouco sobre a importância da ressurreição para o cristão, né? Nesse dia de Páscoa, nesse dia de reflexão, nós aprenderemos que a ressurreição não é apenas um conceito importante dentro da nossa fé, dentro do cristianismo, mas ela constitui todo o núcleo, todo o cerne da mensagem cristã, né? É ela que, na verdade, dá sentido a tudo que cremos. Sem a mensagem da ressurreição, né? Sem o fato da ressurreição, toda mensagem cristã ela perde o seu sentido. E não só a mensagem cristã, a doutrina cristã, mas a nossa própria vida, ela só tem sentido diante da realidade da ressurreição, né, da realidade de que Cristo vive. Então abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, para fazermos essa leitura. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, os que estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então Paulo aqui nesse texto, ele vai exortar a igreja sobre a doutrina correta em relação à ressurreição de Cristo. Ele vai exortar aqueles irmãos que não criam na ressurreição do corpo e ensinar, o quanto isso impacta tanto negativamente quanto positivamente na vida e doutrina cristã. Então, o primeiro ponto para a gente hoje, que Paulo vai nos ensinar, é que se não há ressurreição, se não há promessa de ressurreição do corpo, então toda a fé cristã ela é vã e é inútil. Paulo inicia sua argumentação a favor da ressurreição, primeiro mostrando o quanto isso impactaria, negativamente a nossa fé. O quanto a negação dessa doutrina impacta negativamente a vida cristã. E ele lista no texto uma série de problemas que surgem quando não se crê na ressurreição. O primeiro deles é que Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição, nem mesmo Cristo ressuscitou. E ele repete isso algumas vezes, no versículo 13, no versículo 14, no versículo 16. Então, se Cristo não ressuscitou, isso faz de toda a mensagem cristã uma mensagem vazia e inútil, porque toda a vida de Cristo perderia a sua utilidade, o seu valor, e ele não seria nada diferente de qualquer outro mestre, de qualquer outra pessoa
que surgisse na sua época, né? Não era incomum na época ali do Novo Testamento surgirem várias pessoas alegando serem o Cristo, alegando serem o Messias. E talvez elas até ganhassem alguns seguidores, talvez ensinassem até algumas coisas, mas no final todas elas morriam, né? E assim como vários outros mestres que surgiram ao longo da história e fundaram religiões e criaram crenças, mas todos eles estão mortos, né? E isso naturalmente invalida, né? ou põe um fim à mensagem e à pregação dessas pessoas. Mas com Cristo não, né? Ou aliás, com Cristo seria da mesma forma. Se ele não tivesse ressuscitado, naturalmente a sua mensagem perderia o seu valor, né? Teria um fim, porque de tudo aquilo que ele disse, né, ele mesmo não sobreviveu, não ressuscitou e permanece morto. Um segundo ponto que Paulo vai mostrar para nós aqui nesse texto é que a própria mensagem dos apóstolos no Novo Testamento, né, a partir do livro de Atos, ela foi impactada pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós lemos o final dos evangelhos, nós vemos um grupo de homens tristes, abalados, desanimados, porque o seu mestre, o seu Deus havia morrido. Já no livro de Atos, né, a gente vê um outro grupo de homens completamente diferentes, dispostos a morrer, a sofrer, a dar a sua vida pela mensagem de Jesus Cristo. E o diferencial na vida desses homens foi justamente o fato de terem testemunhado a ressurreição de Jesus Cristo. O que mudou completamente do final dos evangelhos, de todo aquele desânimo, para um outro grupo de homens com um ânimo completamente diferente, né, com um estilo de vida completamente diferente, foi justamente o fato de que Cristo está vivo. Então, se isso é tirado da mensagem, né, se esse conteúdo deixa de fazer parte da mensagem, então toda a mensagem perde o seu sentido. E não só a mensagem, né, a pregação é inútil, como também a fé que vem dessa pregação, né? Todos que crerem nessa pregação é vã, porque é uma pregação, uma fé baseada numa pregação vazia e sem conteúdo, né? A mensagem do Evangelho é de que o homem é pecador, de que Deus é santo e poderoso e que precisa haver reconciliação. E essa reconciliação veio através da vida de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Então, a partir da ressurreição, agora nós temos uma nova vida com Deus. Agora, você imagina se isso é tirado, né, da mensagem do Evangelho, se nós precisamos de reconciliação e apenas Cristo morreu, né? Então qual é a vida que nós temos, né? O que será da nossa vida espiritual? Não há, né? Então é uma pregação vazia e é uma fé em algo vazio, então é tudo inútil. Além disso, Paulo vai dizer, todos aqueles homens eles são considerados mentirosos, e nós que propagamos essa mensagem também seremos considerados mentirosos, e nós testemunhamos contra Deus. Se a ressurreição é falsa, se Deus não ressuscitou Jesus Cristo, então nós agimos na direção contrária a tudo aquilo que Deus faz, né? Então nós estaremos mentindo, indo contra Deus. E aí Paulo vai dizer, nós seríamos considerados falsas testemunhas de Deus. E certamente seríamos julgados por Deus por causa disso. E ainda um ponto interessante que Paulo vai nos ensinar é que nós ainda estaríamos em pecado se Cristo não tivesse ressuscitado. Esse ponto é muito interessante porque sem a ressurreição, né, a obra de Cristo seria incompleta, sem valor,
E a nossa vida espiritual, a nossa nova vida com Deus está centrada e é dependente da ressurreição de Cristo. Romanos 4:25 diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então nós somos justificados, nós temos perdão, nós podemos nos relacionar com Deus, nós temos paz, porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então não há perdão dos pecados, não há paz com Deus, não há novo relacionamento, e nós ainda permanecemos na nossa vida anterior. E também Paulo vai dizer que não há esperança para os mortos e nem para o futuro. Se uma pessoa nega a ressurreição, Paulo vai informar aos seus leitores que a implicação disso é de que todos aqueles que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Se não há ressurreição dos mortos, então Deus condena todas as pessoas receberão o castigo eterno, estão nos seus pecados e nunca entrarão no céu, nunca estarão na presença de Deus e nunca ressuscitarão. O seu corpo estará para sempre no túmulo. Então não há esperança de ressurreição para os mortos. Logo, se não há esperança de ressurreição para os mortos, também para os vivos não há esperança para o futuro. Se tudo que o Evangelho nos oferece é somente para esta vida, e acaba quando morremos, então somos todos iludidos. E crer em Cristo é igual a crer em qualquer outro mestre nesse mundo. Somente Cristo ele promete a vida eterna, somente Cristo promete a ressurreição. Então, se não temos isso, se tudo que temos é o aqui, é o agora, então não há esperança, não saberemos se teremos dias melhores, não saberemos se as coisas vão melhorar, e se há um futuro melhor, se há um futuro prazeroso com Deus. E tudo que nós podemos fazer é nos contentarmos com as dores do agora. Então todo esse período que nós vivemos seria completamente desesperançoso sem a fé em Cristo. Não saberíamos se aqueles que morreram seriam ressuscitados e poderíamos revê-los no futuro. E até nós mesmos não saberíamos se Deus tem algo melhor para a gente do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, é isso aí que Paulo nos ensina, Não crer na ressurreição impacta negativamente a fé cristã, Tudo é inútil, tudo fica sem sentido, a pregação é sem sentido, a fé é sem sentido, O evangelho seria sem sentido, o Cristo seria sem sentido, Não haveria esperança e somente se contentar com as dores do agora. E se alguém cresce algo além disso, seria um iludido, seria um inocente enganado. Contudo, a realidade é completamente outra, é completamente diferente, porque sim, Cristo ressuscitou, ele está vivo, e Paulo coloca isso como um fato certo aí no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou. E aí, porque Cristo ressuscitou, nós aprendemos agora que há esperança para o futuro. Isso nos dá esperança de dias melhores. Há esperança na ressurreição, porque Paulo vai dizer: Ele é as primícias dentre aqueles que dormiram, Aqueles que dormiram aí é uma expressão para todas as pessoas que estão mortas. E aí quando Paulo diz que Cristo é as primícias, ele está dizendo que ele é somente o primeiro de muitos. As primícias, essa expressão, quer dizer que as primícias eram os primeiros frutos de uma colheita.
Então plantava-se, cuidava-se e no tempo certo fazia-se a colheita dos primeiros frutos que saíam. E se aqueles primeiros frutos fossem bons, toda a colheita seria boa e igualmente próspera. Então Paulo está dizendo, se Cristo, né, que é Deus, ressuscitou, né, ele é divino e ele está vivo, então isso garante que há muita prosperidade na ressurreição futura, né? Então Cristo é o primeiro de muitos. Então há esperança e a certeza de que todos nós um dia ressuscitaremos. Uma segunda analogia que Paulo faz aí é comparar com Adão. Então Paulo vai dizer da mesma forma que a morte é certa para todo e qualquer homem, e ninguém duvida disso, a ressurreição é certa para todo aquele que está em Cristo. Né? A gente lembra aqui de Gênesis capítulo 3, quando Deus chama Adão, ele diz, você é pó, e ao pó você retornará. E é o ciclo natural da vida, todas as pessoas morrem, mas aí Paulo usa isso para dizer, assim como é natural e certo que qualquer pessoa morre, é natural e certo que qualquer pessoa que está em Cristo ressuscitará, né? É algo que a gente não precisa ter dúvida alguma. E isso também porque a própria morte, né, está sob o domínio de Cristo e será plenamente destituída do seu poder no fim dos tempos. Né? Paulo vai dizer que cada um ressuscitará por sua vez, Cristo primeiro, depois os que lhe pertencem, e então virá o fim. Né? O fim aí é a consumação dos tempos, é a volta de Jesus Cristo e a consumação do plano de Deus. E o projeto que Deus estabeleceu é que no fim todas as coisas sejam colocadas plenamente sobre o poder de Cristo. Cristo reina, ele é Senhor sobre todas as coisas, e no fim todo o poder e toda a oposição que há neste mundo será destruído. E Cristo reinará plenamente sobre todas as coisas. Colossenses 1, 19 e 20 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa ideia de reconciliar em Cristo todas as coisas é que tudo converge para Cristo, tudo vai acabar em Cristo, o objetivo de todas as coisas é Cristo e o fim de todas as coisas também é Cristo. Então, a ressurreição de Cristo já representou a sua vitória sobre os poderes deste mundo, e quando ele vier, tudo terá o seu fim completo. Satanás, os seus anjos, tudo aquilo que se opõe a Deus, toda a ideia, a filosofia deste mundo que é em oposição a Cristo será destruída, e o último desses inimigos, Paulo vai dizer, é a própria morte. Então veja que interessante e veja que poderoso, né? A morte não mais existirá. A morte terá o seu fim, né? E ela será destruída em Jesus Cristo. Como ele mesmo falou em Apocalipse 1,18. Ele disse: estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Então, Jesus Cristo tem o poder sobre a morte. Ele domina a morte. Então, por isso nós podemos ter certeza da ressurreição, ter esperança para o futuro, porque Cristo domina, Cristo é rei,
né? Ele ressuscitou e a própria morte está debaixo do seu poder. Então, se ele tem a morte debaixo do seu poder, né, ele ressuscitará todos aqueles que um dia morreram com fé nele. Então, se ele tem a morte sobre o seu poder, ele ressuscitará todos aqueles que um dia morreram nele, né? Morreram crendo nele com fé de que um dia ressuscitariam. E o terceiro e último ponto para nós é que a própria a ressurreição não só traz esperança para o futuro, mas ela dá sentido àquilo que nós vivemos no agora. A ideia de uma vida cristã, né, sem a ressurreição de Cristo seria um completo absurdo. Porque veja, Paulo vai dizer: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrentar a morte, né? E digo isso com orgulho que tenho de vocês. Então, se foi por razões humanas que lutei, o que ganhei com isso? Então, Paulo vai dizer que ele se expôs a perigos por causa da pregação do Evangelho e crendo que a sua própria vida, no momento em que ele pregava, era menor do que a vida que ele ganharia na ressurreição, né? Quando Cristo ressuscitasse. E ele vai dizer, seria uma completa tolice, né, assumir esses riscos se não há ressurreição, né? E é o que nós vemos todos os apóstolos, né? O livro de Atos e a história nos mostra que todos eles morreram dando a sua vida pelo Evangelho, martirizados de alguma forma, né? Começando por Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, lá em Atos capítulo 7, né? Com exceção de João, que morreu de velhice, é o que se conhece, mas que ainda assim foi exilado, foi perseguido por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer, eu dou a minha vida pela mensagem do Evangelho porque há uma esperança de ressurreição. Se não houvesse, eu seria um tolo, seria uma tolice assumir esses riscos, né? E na vida cristã nós assumimos riscos. Assumimos riscos sociais, né? E em muitos lugares os riscos são da própria vida. Aqui no país em que nós vivemos não há isso, pelo menos ainda não, né? A tendência é que as coisas piorem, mas em muitos países em que o evangelho é perseguido, as pessoas assumem um risco, né, de manterem a sua fé em Cristo, de não negarem a sua fé e pagam com a própria vida. E seria muito absurdo, Paulo vai dizer. Seria um completo absurdo, uma tolice, né, uma falta de senso, dar a própria vida por uma mensagem que não lhe promete nada além do agora. Por uma mensagem, por um evangelho, por um Cristo que não traz esperança para o futuro. Então, os riscos que nós vivemos agora, aquilo que assumimos, né, para pregar o evangelho, para viver o evangelho, para assumir as verdades do evangelho no agora, fazem sentido somente porque, ainda que a nossa vida seja tirada em nome do evangelho, Jesus Cristo nos ressuscitará. Por isso Jesus ensinou lá nos evangelhos, né, que adianta ganhar o mundo, ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Quem der a sua vida por minha causa, né, ganhará a vida eterna. Então o próprio Jesus já falou dessa relação, né? Há um risco a se assumir pelo evangelho, pelo discipulado, mas esse risco é recompensado com a vida eterna, e não só com a vida eterna, mas com a própria ressurreição do corpo. O próprio Abraão, no sacrifício do seu filho Isaac, né, ele assumiu o risco, né, quando Deus pediu, sacrifique o seu filho, né, e ele assumiu o risco de sacrificar o seu filho, mas por que ele fez isso? Né? Hebreus vai dizer que Abraão sabia que Deus tem poder para ressuscitar o seu filho Isaac. Então Abraão sabia que aquele risco, naquele momento, seria
passageiro, né? Ainda que a grande complexidade de sacrificar o seu filho, né, fosse uma coisa muito difícil, mas ele sabia que Deus ressuscitaria o seu filho no momento certo e ele o teria de volta. Então, se nada disso vale a pena, então Paulo vai dizer no versículo 32: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se não há ressurreição, é mais sábio, mais inteligente buscar os confortos desta vida, aproveitar o aqui, o agora, viver o melhor que nós podemos com todas as nossas forças, porque a gente vai morrer e não passa disso. E não há nada melhor do que isso, né, que alguém possa nos oferecer. Então, irmãos, o que nós aprendemos, né, no final de tudo é que a mensagem da ressurreição ela é essencial para a fé cristã. A mensagem da ressurreição, não só a mensagem, mas a verdade, né, o fato de que Cristo ressuscitou e de que Ele ressuscitará todos os seus fiéis, ela é essencial para manter a nossa fé e para validar a vida cristã, né? É essencial para que a gente tenha certeza do futuro, para aquilo que nós esperamos que está por vir, e para que nós tenhamos coragem para viver o que Deus tem para nós agora. Crer na ressurreição é mais do que uma opção para o cristão, é um dever cristão, né? Nós não podemos escolher se cremos ou não na ressurreição, mas é uma obrigação, é um dever, porque senão, né, a fé perde seu sentido, a vida perde o sentido, né, a mensagem cristã perde seu sentido e a gente não tem mais nada além do aqui e do agora. Quando a ressurreição de Cristo ela é negada, não há outro destino senão o fim da fé, né? E aí há muitos testemunhos sobre isso, né? As pessoas, há grupos cristãos que creem não, a Cristo não ressuscitou, né? É apenas metafórico, é apenas espiritual, mas não foi o corpo dele. E muitas dessas pessoas que criam nisso, que ensinaram isso ao longo da história, terminaram naufragando na sua fé, vivendo um cristianismo limitado, né, fraco, e acabam levando outras pessoas ao mesmo caminho. Então, nunca deixe de crer, de entender e de aceitar que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele está vivo e que nós também ressuscitaremos. No dia que essa dúvida se abater sobre o seu coração e que você se entregar a essa dúvida, né, a sua fé caminhará para o fim. Mas, ao contrário, quando nós cremos em Jesus Cristo, na sua ressurreição, na nossa ressurreição futura, então toda a vida cristã ela se liga, né? Ela se conecta e ela começa a fazer completo sentido, né? Tudo passa a brilhar, a ter uma nova cara, né? um novo modo de enxergar as coisas. Então, em meio a tantas dores que nós estamos passando hoje, nesse dia, nessa noite de Páscoa, nós que sofremos perdas podemos descansar. Sabemos que temos esperança, sabendo que a vida cristã vale verdadeiramente a pena, sabendo que um dia veremos aqueles que perdemos nesse período de pandemia e que morreram em Cristo, sabendo que se nós mesmos formos as vítimas desse vírus, nada disso é o fim. E que Deus nos ressuscitará. Então, esta noite eu espero que essa mensagem impacte o seu coração, que
pensar em Páscoa na sua vida seja sempre pensar em ressurreição, na ressurreição de Cristo, na esperança da ressurreição do corpo. E nunca deixe que essa fé, essa esperança seja abalada no seu coração. Há um filme muito interessante sobre isso, chamado Em Defesa de Cristo, né, que conta a história verídica de um jornalista ateu que, duvidando da mensagem, do fato da ressurreição de Jesus Cristo, resolveu pesquisar e investigar, né, sobre a falsidade que era a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, diante dos fatos, diante das provas, ele acabou se convertendo, né? E passou a ser um defensor, um grande defensor da fé cristã e da ressurreição de Cristo. É um filme muito bom, né, para a gente assistir e pensar sobre esses assuntos. Então, nunca deixe, né, que essa esperança se perca no seu coração. Que todas as dores que passamos nesse momento e as pessoas que se forem, que nós perdemos, que tudo isso não deixe, em tudo isso não deixe de haver esperança no seu coração, porque nós veremos todo mundo, todos estaremos reunidos na glória quando Jesus Cristo vier, quando ele ressuscitar o seu povo. Nós estaremos vivos e louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que também vive e reina para todos sempre. Amém. Então baixe sua cabeça, ore comigo nesse momento e abre seu coração a Deus. Conte suas dores, suas frustrações, né? Se há desesperança, se há desânimo, peço para que Deus tire isso e coloque esperança nesse momento. Ó Pai amado, santo, querido Deus, nós te oramos, te agradecemos, porque o teu Filho Jesus Cristo vive, ele reina. Te agradecemos porque essa mensagem, Deus Pai, esse fato dá sentido à nossa vida, dá esperança para o nosso coração. Não deixa, Deus Pai, que em nada sejamos abalados e que nós permaneçamos firmes e com fé, ó Deus Pai, na esperança de dias melhores, de um futuro melhor e da ressurreição do nosso corpo. Nos abençoa cada um de nós. Obrigado, Deus, pela ressurreição do teu Filho, pela mensagem de Páscoa, por esse dia tão maravilhoso e especial para nós. Abençoa a nossa semana, abençoa cada um de nós, e em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Deus abençoe a sua vida.